Se eu tivesse conhecimento de tudo isso desde o início da minha vida adulta, eu teria sido uma pessoa muito melhor. E com certeza eu teria errado bem menos. Agora, depois de 31 anos, eu posso afirmar essas 5 coisas. Eu não levei todo esse tempo para saber disso, mas hoje, com 31 anos, eu tenho certeza absoluta que são verdades. Reconheça que você é limitado, especialmente se tratando de problemas de terceiros. Eu, por muitos anos, vivi preocupada com problemas que não eram meus. Tentei resolver problemas que não eram meus, porque eu achava que tinha capacidade para isso. Eu não reconhecia a minha limitação, que é gigantesca. Eu sou uma pessoa extremamente limitada. Às vezes, até para resolver os meus problemas, costumo ter limitações que dificultam a resolução dos meus problemas e eu tentava resolver o problema dos outros. Dos meus pais, por exemplo, né? Coisas que eles traziam para mim e eu achava que era capaz de resolver. Reuniões de família. Para resolver o problema dos pais, um absurdo, ridículo. Não teria capacidade nenhuma de resolver isso porque eu sou um ser limitado. Então, reconhecer que a nossa limitação nos impede de resolver problemas que não são nossos me fez ver que a minha vida fica bem melhor. Então, eu tenho capacidade, eu consigo fazer as coisas, porém existem limitações. Se eu for uma pessoa preguiçosa, eu não preciso de inimigos. Eu mesma sou a minha inimiga quando eu me torno preguiçosa. Se eu deixo de fazer coisas única e exclusivamente porque eu estou com preguiça, porque eu não quero, ai que preguicinha de fazer, ai que preguicinha de acordar cedo, ai que preguiça de fazer uma coisa que eu tenho que fazer, que é minha responsabilidade, eu não preciso de mais nada. Só isso basta para destruir a minha vida. A preguiça, no meu ver, destrói sonhos, destrói os projetos e te encosta. Isso é uma autossabotagem. Todas as vezes que eu me permiti ficar sem fazer as coisas porque eu não quero, porque eu não tô afim, eu sabotei alguma coisa que era importante de ser feita. Uma coisa é um momento de tédio porque não tem o que fazer. Outra coisa é você ter coisas para fazer, são coisas importantes que você precisa sim acordar cedo para academia, entregar um trabalho, mas você não faz porque tá com preguiça. Ai, que preguiça. A cozinha tá pegando bicho, não passa um pano, não lava o banheiro, porque tá com preguiça. Ah, não saio para não fazer amizade, para não ter nenhuma interação porque eu tô com preguiça. Isso foi uma coisa que sabotou a minha vida. Todas as vezes que eu deixei a preguiça me dominar, um inimigo não faria estrago pior. Essa aqui foi uma coisa difícil de reconhecer, porque é bem popular, muitas pessoas defendem bem. Eu fiz por muitos anos, mas eu me livrei disso. É não fazer projetos de vida. Eu sempre gostei de muito planejamento, eu gostava de ter coisas muito bem planejadas, especialmente projetos de vida, aqueles projetos grandes, projetos de fim de ano. E eu fazia muitos projetos e eu tinha coisas bem estruturadas, coisas prováveis de acontecer, de executar. Mas eu prefiro ter metas e ver objetivos de contexto geral de vida do que projetos de vida. Porque os projetos de vida parecem da forma que eu aprendi, tá? Tem outros contextos, talvez, mas a forma que eu aprendi que são projetos que você vai conquistar aquilo em um momento específico, né? Um projeto de vida de 2026, projeto de vida de 2025. Eu nunca mais fiz isso e foi uma salvação pra mim, tirou um peso das minhas costas e eu consegui alcançar melhor as minhas metas depois que eu parei de fazer os projetos de vida. Fazer autoanálise pra tudo. Isso me ajuda a olhar menos pros outros e olhar mais pra mim. Quando eu comecei a perceber a necessidade de me analisar primeiro, ou de quando eu tô observando as pessoas, ou tem aquele pré-julgamento delas, eu olho pra mim também. Então aí isso me ajuda a conseguir me concentrar naquilo que importa, que sou eu, a minha pessoa, a minha personalidade, o meu caráter, né, a minha evolução como pessoa, e não olhar tantos defeitos dos outros. A tendência é isso, você olhar muito pro outro, e quando você não se analisa, passa batido aquela, você olha sempre pra fora, você nunca olha pra dentro. Fazer autoanálise, se olhar, perceber que aquela pessoa é muito chata, eu não gosto de conviver com aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é fofoqueira, aquela pessoa... E aí, se analisa. Realmente, é só aquela pessoa que é assim? Você nunca faz isso? Você nunca se comportou assim? Você conhece aquela pessoa de verdade? É a primeira vez, talvez seja a primeira vez que a pessoa está fazendo isso, você algum dia fez, então alguém também um dia olhou para você dessa forma? Quando eu vou ser crítica demais com o comportamento de alguém, então eu me analiso primeiro, sabe? Não, eu tô falando que eu nunca critico as pessoas, tá? Que eu nunca olho para as pessoas com um olhar ruim, não é isso. Eu não faço isso apenas por fazer, como se fosse normal, ou só por julgar as pessoas. Vai vir naturalmente, às vezes dependendo do que a pessoa fizer, porque eu sei que eu nunca faria aquilo. Tem coisas que eu realmente não faria em hipótese alguma, então o julgamento vem, mas eu consigo me analisar. Eu nunca faria isso, com certeza, mas e daí? Aí quando eu começo a me analisar, já vem logo, e daí? O que você tem a ver com isso?
né? Sua vida tá aí pra você viver, você tá preocupando o que o outro tá fazendo que você nunca faria. A autoanálise me ajudou demais como esposa, como mãe, como pessoa, como amiga. Aí eu acho que depois eu comecei a analisar como tá a minha vida, se eu deveria mesmo estar fazendo tal coisa. Quando eu tô sendo crítica comigo mesma, tô criticando com razão, sabe? Tô exagerando, não, tô fazendo certo. Às vezes eu tô cobrando menos de mim, tô cobrando pouco. Ah, não se cobre tanto, detesto isso. Então, eu tô vendo, tô me cobrando o suficiente pra estar fazendo isso aqui. Abandonar alguma coisa que eu tava fazendo, e aí? É pra abandonar mesmo? Por que eu tô abandonando tal coisa? Faz sentido? Me analisar primeiro trouxe pra mim uma facilidade de lidar com pessoas e de me tornar uma pessoa melhor. Então, a autoanálise faz parte da minha vida. Ser eu mesma na minha personalidade, pura como eu de fato sou, mas sem usar isso para justificar os meus fracassos e os meus erros. Eu gosto da ideia de ser eu mesma, de não anular minha personalidade para me encaixar em lugar nenhum, de ser vulnerável como eu de fato sou, mas eu tomo todo cuidado para não deixar isso ser justificativo para as coisas que eu faço que não são legais e que fracassam. As coisas que não são legais, de comportamentos ruins, de ser uma pessoa de difícil convivência e colocar isso tudo na conta da minha personalidade. Meu jeito de ser certamente incomoda algum tipo de pessoa, né? Outras personalidades. Então eu não gosto de usar isso como justificativa. Se eu sou uma pessoa chata, ai, porque eu sou assim, a minha personalidade, eu não vou me anular. Se eu sou uma pessoa ignorante, uma pessoa mal educada, se eu não consigo me envolver com as pessoas no ambiente, aí coloco tudo na conta da personalidade. Eu tomo todo cuidado para isso não acontecer e também para não tender para o caminho mais perigoso, que é justificar o meu fracasso porque eu tenho tal personalidade. Eu não consegui alcançar tal coisa porque eu sou assim. Eu não sei fazer isso porque eu sou lerda. Eu não consigo aprender outra língua porque eu sou lenta. Eu não consigo isso porque eu não sei aquilo. Então eu faço de tudo para evitar que a minha personalidade afete as coisas ruins que eu faço ou as coisas que eu não consigo alcançar. Deixo a minha personalidade exposta, eu sou quem eu sou, mas também eu evito esse caminho aí para não justificar aquilo que é injustificável. Todas essas coisas eu aprendi ao longo dos anos. Nada foi agora, depois dos 30, que eu, do nada, um estalar de dedos, comecei a ser assim. Obviamente que não, mas se eu tivesse conhecimento de tudo isso desde o início da minha vida adulta, eu teria sido uma pessoa muito melhor. E com certeza eu teria errado bem menos. Eu teria ganhado menos cicatrizes. Mas considerando que as cicatrizes fazem parte da construção do ser humano, que tudo que a gente vive faz parte de quem nós somos, eu não mudaria nada. Eu não deixaria de ter vivido coisas que me feriram, que me fizeram mal, que me fez ser quem eu sou hoje. Tudo isso que eu sei hoje me torna uma pessoa melhor e faz com que a vida fique mais leve. Eu teria vivido tudo que eu vivi antes. Se eu pudesse voltar atrás, eu viveria ainda assim. Obviamente que certas coisas não iam nem existir na minha vida se eu pudesse. Mas as que me fez ser quem eu sou hoje, mesmo que ruins, eu não tiraria da minha vida de forma alguma. Então, ainda com 31 anos, tem muita coisa para aprender, tem muito caminho pela frente. Certamente eu terei mais 10 coisas que eu aprendi com 40 e com 50 e por aí vai. Mas com certeza essas 5 coisas eu vou levar pro resto da minha vida.